Boa noite, querida. Tudo bom? Você está em São Paulo? São Paulo, capital, do lado do aeroporto. Tô aqui com os aviões passando na minha cabeça. Pronto. Mas você mora aí ou você mora onde? Moro aqui, São Paulo, Mora capital. aí? Então, deixa eu dar uma pequena introdução sobre você. Andréa Mesquita, zootecnóloga. É uma pessoa aí que, se você quer falar de qualidade de carne no Brasil, eu creio que é uma das que mais vai ter respaldo aí para falar isso para você. É responsável pelo território da carne. O digníssimo dela também vai vir conversar conosco, né? Tá programado aí. E eu tive a honra de ser convidado por ela aí para um evento que nós vamos falar a respeito, né? E também já tive a honra de conhecê-la pessoalmente lá com nosso querido Carnívoro Man, né? E conheci o churrasco dela também, gente. Se você nunca comeu o churrasco dela, você não sabe o que é carne bem feita. Mas vou deixar ela falar um pouquinho dela, que eu gosto que os convidados falam um pouquinho da trajetória, da formação, da trajetória de vida. Pode contar, André. Eurípides, prazerzaço estar aqui com você. Eu quase que quero estar no seu lugar te entrevistando, porque tem um monte de coisas que eu tenho dúvida a respeito do tema que você domina. Então, vamos fazer uma troca bem legal aqui com o seu pessoal. E obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou uma apaixonada por carne real, assim. Eu como todos os dias tem carne no meu prato, mas eu procuro comer da forma certa, né, sem exageros e até a saciedade. Aprendi a comer desse jeito e é assim que eu tenho incentivado meus alunos, meus clientes, meus parceiros a fazer isso. E daí que nasceu o território da carne, na verdade. Eu tinha muito esse inconformismo, sabe? De ser zootecnista, ser formada na área e de repente trabalhar na indústria vendo que a gente tem tanta oportunidade de redução de perdas. Né? Daí que veio a minha paixão por ter uma empresa de educação, de negócios voltado para otimização da produção de carne bovina. E, e eu comecei a minha carreira, principalmente de carne, começou eu achando que ia trabalhar com suínos, viu, doutor Eurípides? Eu tinha certeza absoluta que ia trabalhar com porco. E aí, meu primeiro emprego foi com boi, e eu falei, cara, ainda bem, porque o sistema de produção é muito diferente. Aqui no Brasil, nós temos forças tanto na suinocultura quanto na bovinocultura, mas a bovinocultura, ela tem meu coração. Então, desde que eu me formei em 2010, eu trabalho na área de carne, de pecuária, de boi. E estamos aqui até hoje, né? Crescendo, aprendendo e evoluindo. Excelente. Me explica um pouquinho, André, o que é o território da carne? É Legal. uma empresa? O que vocês fazem? É Sim. consultoria? Me conta. Ela nasceu como só um perfil de Instagram, como nossa, um canal. Vou falar como que os donos de restaurante, os donos de açougue, de casa de carne, poderiam trabalhar melhor com a carne. Isso lá em 2015. Em 2017 ela virou uma empresa, 2018 um CNPJ e hoje a gente já tem mais de 15 pessoas trabalhando aqui. Nós nos chamamos de Hub de Negócios, é uma empresa baseada em educação, mas que através, né, a partir da educação, a gente gera negócios para a cadeia, seja lá na fazenda, seja dentro das lojas, seja acompanhando a abate, desossa dentro do frigorífico, acompanhando o desenvolvimento de marcas, fazendo com que a gente tenha uma maior otimização de produção. Então, o nosso negócio aqui é fazer negócios. Como? Com a base da educação. Sempre vai ser assim. Estou vendo que tem alguns aluninhos entrando aqui, alunos queridos. São pessoas que são apaixonadas pelo mercado da carne, que têm um negócio, mas que sabem que precisam melhorar a forma de gestão, a forma de controle dessa proteína tão importante. Então, hoje o território da carne ele está classificado como uma empresa de educação para fazer negócios. Maravilha, maravilha. É parecido um pouquinho com o Papo de Reto, né? Que hoje em dia eu também já tenho uma empresa de educação e virei professor depois de velho aí, entre aspas, né? E peguei amor por isso também. Escolhemos alguns temas muito interessantes, tá?
e polêmicos, né? Porque a gente sabe que existem algumas bandeiras por aí em grandes organizações, né? Que acaba não só isso, até falando com uma especialista, esses dias eu tive na minha pós de medicina integrativa aula com ele é agrônomo e ele estava contando que só se fala mal quando a pessoa domina o mercado e lá fora eu preciso sujar um pouquinho o seu nome para tentar vender o meu produto. Então o Brasil está vivendo isso agora, né? Então, além disso, o que você conta aí do nosso sistema de produção bovina? É tudo isso que eles falam na questão aí que destrói meio ambiente? O que você preparou aí para mim, André? Eu gosto desse ponto que você trouxe, porque é o começo do raciocínio lógico que a gente tem que traçar aqui. Eu entendo que sua audiência, tanto quem assiste ao vivo quanto quem assiste gravado, são pessoas pensantes, e isso já é um bom começo, né? Inclusive, eu costumo dizer para os meus alunos aqui que a gente falando para 1 para 1000 pessoas, eu tenho a mesma intenção sempre, fazer com que essa pessoa saia daqui transformada e falando, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar sempre é por que falam mal do agronegócio, da agropecuária? É muito nessa linha que você trouxe. A gente está incomodando, né? Quem não incomoda não tem hater, né? A rede social tá aí para mostrar isso. Se você não tem hater até hoje, meu querido, começa a incomodar mais, porque é sinal que você está fazendo um serviço muito prazer. Então, ter hater é bom, porque a gente consegue saber que algum patamar a gente está atingindo. Só que qual que é o grande problema? Quando esses haters, eles são os próprios brasileiros. Porque aí vira desinformação, vira ignorância, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, uma das minhas grandes missões aqui, doutora Eurípides, junto com você, que faz um excelente trabalho, é permitir que as pessoas não sejam ludibriadas por algo que vende muito bem. E o que vende muito bem? Falar mal de um país que politicamente tem seus desafios, ambientalmente tem seus desafios, economicamente tem seus desafios. Agora, uma coisa é fato. Nós somos o único país do mundo, e eu falo porque eu atuo nesta área, eu conheço sobre os números, tenho segurança para falar isso. Nós somos o único país do mundo que consegue produzir alimentos para o restante do mundo. O que isso causa? Economicamente, politicamente, isso causa um incômodo muito grande, principalmente nos países europeus, que vão precisar cada vez mais comprar em volume do Brasil. Qual que é a grande maneira de você derrubar preço? Você dizer que o país tem problema na produção. Então, assim, eu não gosto do Brasil, mas eu preciso da carne dele. Como é que eu faço para que essa balança equilibre para o meu lado? Deixa eu falar mal, deixa eu tirar investidores de lá, e aí eu tirando esses investidores, eu desvalorizo o produto, esse produto fica mais barato para mim. Isso acontece com a Europa, União Europeia, isso acontece com a Ásia, isso acontece com os Estados Unidos. E se a gente olhar o globo terrestre, o Brasil é o único que hoje, a cada boi que produz da maneira certa que tem que produzir, preserva mais do que desmata. Isso não acontece nos Estados Unidos, isso não acontece na Europa, isso não acontece... Não existe. Você pega o solo da Austrália, o solo da Austrália não existe mais. Ele acabou, não tem mais. Beirando o desértico. Se você for para a Europa, não tem mais onde produzir. Se você for para os Estados Unidos, é intensivo, a produção é intensiva, confinada, porque eles têm muito menos áreas para produzir do que a gente. Ah, mas os Estados Unidos é um país enorme. Como que não tem área? Aí que a gente traz para o Brasil a realidade que nós temos. No Brasil, hoje, a gente tem aproximadamente 85% dos nossos bois, dos bovinos, criados soltos, no pasto. Nenhum outro país do mundo consegue fazer isso. E a gente faz muito mal, viu? Eu devo dizer, a gente ainda faz muito mal. Porque a gente consegue colocar hoje uma unidade animal, a gente consegue colocar ele pastando. Eu trouxe até uns dados legais para a gente conversar aqui sobre unidade animal, sobre produção de bovino. Em 1990, a gente utilizava 191 milhões de hectares em pastagem para produzir 20 quilos de carcaça por hectare. Hoje, 2020, a gente produz em 164, ou seja, a gente diminuiu 30 milhões, diminuímos 30 milhões, e antes a gente produzia 20, agora a gente produz 67. A gente mais que triplicou em 30 milhões de hectares a menos. Por que isso? Porque a gente está ficando melhor. Mas a gente sempre produziu desse jeito? Aí que vem a questão que você me perguntou do desmatamento. Será que produzir boi desmata? Não, é exatamente o contrário.
O desmatamento, quando você tem o ato de desmatar, o que é desmatamento? Você abrir área de pastagem, né? Para quê? Para tirar madeira. Se é para tirar madeira, a atividade principal não é a pecuária, é a madeira. O que acontece com essa área depois que foi tirada a madeira? Ela é abandonada, porque os grileiros, os madeireiros que tiram a madeira, eles saem de lá. O que vem depois? Vem a pecuária. Então, a pecuária é consequência do desmatamento, não é causa. Nenhum pecuarista em sã consciência põe o boi para tirar a árvore. Porque é caro pra caramba manter, fazer mais sombra. Aquela árvore ajuda o solo, que consequentemente vai ajudar o microclima da região. Então, doutora Eurípides, essa é a primeira falácia que a gente pode desfazer. Hoje nós produzimos melhor do que em 1990, muito melhor, porque em 90 a gente era um usuário da terra, então o boi era uma consequência, hoje a gente põe o boi para trabalhar melhor com ele, e nós não podemos dizer que a gente desmata para colocar o animal. E sim, o contrário, o boi ele é tão magnífico que você coloca ele numa área completamente degradada, sem cuidado, e ainda assim ele transforma a celulose em proteína de origem animal, um alimento riquíssimo, que nós humanos não temos condição de fazer, né, doutora? Aí você sabe disso muito melhor que eu. A gente não consegue digerir celulose, não adianta, não vai ser um bom negócio. Deixa o boi comer essa celulose e a gente come a carne dele que é melhor. Excelente, excelente. Então, como qualquer outro lugar, temos o que melhorar, né? Mas já estamos muito bem, estamos incomodando. Então é isso que pesa aí. Antes o Brasil, numa guerra igual está acontecendo agora, a gente não era nada, não era ninguém, né? Mas hoje a gente pode alimentar o mundo. Então eles estão olhando, o mundo olha a gente com outra cara, né? Vamos falar assim. Num dos temas você colocou a questão da sustentabilidade, né? A questão de água. Eles têm essa falácia também de que a água vai para o boi e pronto, e some, não existe mais água. Como é que você enxerga isso, André? A gente tem no Brasil vários, não só no Brasil, mas vários estudos de pegada hídrica de alimentos, né? Quando a gente para falar assim, nossa, a carne consome 15 mil litros o animal consome 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Eu trouxe uma tabelinha interessantíssima para as pessoas estudarem um pouco mais. Sabe quantos mil litros, doutora Eurípides, a gente consome para produzir 1 quilo de chocolate? Isso chama-se pegada hídrica, para quem nunca ouviu falar. 17.196 litros de água para produzir 1 quilo de chocolate. Se eu trouxer isso para o macarrão, 1.849 quilos, 849 litros. Manteiga, 5.000. Isso chama-se pegada hídrica. Um iPhone tem uma pegada hídrica de 12 mil litros. Um iPhone. Um único iPhone. Então, assim, gente, o que a gente tem que desmistificar? Tudo que nós consumimos utiliza água. É uma ignorância da nossa parte dizer que esse alimento usa água, o outro não usa. Tudo usa. O que a gente tem que pensar é se eu estou falando de uso ou se eu estou falando de gasto. A pecuária usa água. A pecuária não gasta água. Por quê? Porque 95% de toda a água que a gente usa para produzir 1 quilo de carne, ela vem das chuvas. Então a gente está usando a água, a gente está gastando a água. Ela foi usada para crescer a pastagem. Ela foi usada para que todo o sistema radicular abastecesse o alimento do boi, que é a celulose. Isso não acontece dentro de uma indústria do iPhone, que com certeza você que está assistindo a gente tem ou um Android, alguma coisa assim. Então a diferença é, eu gasto ou eu uso? Aí já começa a brutalidade da comparação quando eu falo que a pecuária consome 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Nós usamos, nós não gastamos. Partindo desse princípio, sabendo que ela vem da chuva, se eu conseguir isolar os consumos, o animal, ele não vai passar de... Eu até tenho essa tabelinha aqui. Ele não vai passar, olha só, 400 litros mais ou menos o consumo. 400, eu não estou falando de 15 mil. E essa água, muitas vezes, ela foi tratada para o animal, mas ela não veio não tirei de nenhum sistema para colocar para esse animal. Eu tenho um sistema de cisterna na minha fazenda, eu capto essa água. Aí as pessoas falam, mas a gente usa água para produzir o grão que vai para o boi. Nem 15% do animal produzido no Brasil passa por grão
em algum momento da vida. E os que passam nos últimos 3 meses de vida, dentre os seus 2 anos. No Brasil, praticamente não há criação unicamente confinada. Ela é sempre terminada no confinamento. Então, esse grão que vocês estão falando que usa água, muitas vezes é um coproduto da indústria do grão. Então, o grão já seria produzido, a soja já seria produzida. O boi está fazendo o quê? Usando um resíduo daquele insumo que foi produzido para outro fim. E aí sim ele vai utilizar essa água para se nutrir. E eu não sei se você sabe, obviamente, o doutor Eurípides sabe, mas mais de 70% da carne é água. Né? Mais de 70% da carne é água. O nosso corpo também é feito de água. Então a gente não pode ficar nessa coisa de usar água. Nós usamos água pra caramba todos os dias. Agora a gente está usando, a gente está gastando. Aí fica a pulguinha atrás da orelha de vocês. Excelente. E essa questão aí também da emissão de carbono e o metano, então. Não é o peido da vaca que está causando o efeito estufa, não, André? Olha, se a gente fosse isolar somente isso, é arroto, tá, gente? Parem de falar do peido do boi. Eu vou puxar a orelha de vocês. É eructação. O metano entérico, o boi contribui para eliminar metano na atmosfera? Sim. Assim como eu vou falar do consumo de água. Ele gasta ou ele usa? Sim, o boi emite metano para a atmosfera. Porém, o boi é um dos únicos animais que, por ser um sistema de pastejo, ou seja, ele come planta, não sei se vocês se lembram da fotossíntese lá da escola, essa planta capta, através do seu sistema, tanto o sistema que vocês enxergam do solo para cima, quanto do solo para baixo, para ser bem didático, essa planta capta esse metano, esse carbono, e entra para o ciclo. E a gente tem um equilíbrio entre o que é emitido e o que é absorvido. Aí eu paro para perguntar, você aí na sua casa, quanto será de carbono você absorve no seu sistema? Provavelmente quase nada. Então nós somos muito mais impactantes no efeito estufa do que os animais que pastejam e, consequentemente, estão ali para fazer com que a fotossíntese, sim, aconteça e que a gente tenha absorção disso, tanto pelas plantas quanto no solo. Mas eu tenho uma coisa para falar aqui também. Então quer dizer que todo o sistema agropecuário e agricultura, eles estão contribuindo para esse equilíbrio? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente tem que falar que quando o solo está descoberto, eu costumo falar assim, é como se a gente tivesse um band-aid. Quando eu tiro esse band-aid, eu não tenho como manter esse carbono no meu sistema radicular. E ele volta para a atmosfera. Então, eu preciso não só ter o animal ali, mas ter um bom manejo desse solo. Por isso que a gente fala, eu não gosto de falar, não, a pecuária salva o mundo, a agricultura salva o mundo. Bem manejado, sim. Mal manejado, não. Então a gente não pode sair daqui dessa live reproduzindo de que não, a gente vai ter o equilíbrio. Vai ter o equilíbrio se tiver um bom manejo. O mesmo acontece com você aí na sua casa. Com a sua dieta, com a sua rotina, com os seus hábitos. Bem manejado, você vai ter um efeito positivo. Mal manejado, qualquer extremo é muito ruim. Excelente. Em termos de número de cabeça de gado do Brasil atualmente, o pessoal fala que tem mais gado do que ser humano aqui no Brasil. Como é que tá esses números, André? Nós temos um número contabilizado aí de 212, 215 milhões de cabeças, mas segundo alguns estudos em atualização, esse número tende a ser menor, tá? Não tão menor, mas ele tende a ser menor pelo censo que foi feito. Mas a gente pode dizer sim que tem boi pra caramba, e ainda bem, porque se eles não existissem, a gente ia estar ferrado. Mas André, e as áreas de pastagem? A gente não está desmatando para ter área de pastagem? Gente, tem boi pastejando em área que você não faz nada. Não há cultura que pegue ali. E esse bichinho tá lá comendo, andando, pastando, ruminando e transformando em proteína. Então, agradeçam ao boi. Na dúvida, agradeçam ao boi. Excelente, excelente. Agora, os que levantam a bandeira, né? Eu tenho pacientes veganos, então não estou falando mal nem nada, filosoficamente, cada um segue sua consciência, né? Mas muitos falam da questão do bem-estar animal, né? Os reflexos bioquímicos disso. Né? Eu não como porque eu sei que essa carne, o animal sofreu,
no abate ele sofreu. Como que você desmistifica isso para a gente, André? Eu adoraria que muitos escutassem uma conversa assim. Eu já tive várias conversas com vegano, várias conversas com vegetariano. Eu aprendo muito, até porque a forma de pensar é uma maneira. Né, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender. Mas não tem uma pessoa que eu converse que vem com um pensamento pré-definido que não saia da conversa um pouquinho mais aberto com a consciência do movimento, da ideologia. Como você disse, contra a ideologia a gente não vai bater. A ideologia de não comer por a razão que for é da pessoa e ela tem todo o direito. Agora, uma coisa que é racional, não é emocional, é racional. Pecuária, assim como medicina, é uma atividade profissional. Ninguém faz voluntariamente. Quer dizer, tem quem faça voluntariamente e tem muitos que não conhecem os custos e acabam trabalhando praticamente de graça. Porém, a gente tem que desmistificar e desromantizar de que o pecuarista ou o açougueiro ou o dono do frigorífico fazem por amor. Eles podem ter amor, mas eles têm um negócio. Se é um negócio, ele é orientado para lucro e satisfação do cliente, como qualquer outra atividade, gente. Vamos parar de hipocrisia de falar, ai não, pelo amor de Deus, é um bicho, não pode trabalhar com isso. O cachorro que você tem na sua casa, que você comprou de um canil, vendeu um produto para você. Pode ser seu filho, pode ser o que for. Você ama cachorro? Eu também amo cachorro, mas é um produto. Ele foi um produto. Ele pode não ser mais hoje, mas ele foi. Então, a gente tem que desromantizar isso. É uma atividade que visa o lucro. E o lucro ele é tido a partir de satisfação do cliente, excelência em processo e que eu tenho um produto de qualidade. Como é que eu tenho um produto de qualidade se eu pegar esse produto, vamos pegar assim uma garrafa de água, de vidro. Eu vendo água, tá? Doutora Ari, precisa vender essa água. Antes de vender para você, eu vou jogar ela no chão. Aí ela racha, aí eu te vendo. Você vai pagar a mesma coisa? Vai. Você vai comprar um negócio danificado. Então, qual é o sentido dos movimentos contrários dizerem que a pecuária ela é a responsável ou corresponsável pelos maus tratos? Gente, se tem uma atividade global que cuida do bem-estar, é a atividade que lucra com ele. Isso eu posso te garantir. Então, a gente tem todas as ferramentas possíveis e tecnologias conhecidas para melhorar o bem-estar desse bicho, tanto dentro do campo quanto durante o período de pré-abate. A carne, ela passa por um período de abate. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode falar, não, mas não tem. Tem. Existe um sacrifício. Esse sacrifício ele é feito com base em todos os preceitos de bem-estar. Mais uma vez, por quê? Porque primeiro existe o respeito, segundo existe o lucro. Existe um produto que está aqui. Ah, mas o que acontece se não tem bem-estar animal? A primeira coisa que acontece se não tem bem-estar animal, um animal que tem depressão, que passa por qualquer estresse pré-abate, ele tem depressão do glicogênio. Acho que o seu público conhece bem sobre isso. Então, assim, vamos pensar que eu tenho um bicho lá, esse bicho sofreu estresse térmico, foi transportado durante o dia, 45 graus, sem água, sem comida, chegou, o povo bateu nele para ele descer do caminhão. Acabou com o glicogênio de reserva que ele tinha. Ao acabar com esse glicogênio, ou ao diminuir substancialmente esse glicogênio, eu não consigo ter substrato suficiente para que esse pH do músculo caia. Eu preciso que a carne esteja abaixo de 6 em pH. Eu não vou entrar muito na parte técnica, mas é muito fácil de entender. Se eu não tenho substrato para diminuir esse pH, eu vou ficar com pH alto. pH alto é o quê? A carne estraga mais rápido. Eu não vendo. Então, assim, gente, parem de achar que o pecuarista é o cara que faz maus tratos. Ele é o principal interessado. Ajudem esse cara, porque se esse cara quebrar, esse boi vai ficar no pasto, aí sim, sem água, sem comida, sem cuidado. Vocês não viram aí, Luísa Mel, falando dos búfalos abandonados? O cara abandonou os búfalos porque ele é um imbecil, mas porque ele não tinha dinheiro para manter. Então, acabar com a atividade vai ter muito mais problema de bicho descuidado do que você ter um cara ali que cuida de área de proteção de solo, de nascente, ajuda a gerar emprego, tem escola, porque muitas vezes não tem escola perto, então ele cria escola na fazenda. Então, gente, vamos acordar, né? Eu falo assim um pouco, doutora Eurípides, eu espero que o seu pessoal entenda, mas é porque assim, é tão óbvio, e a gente está sendo ludibriado aqui, porque tem um discursinho ali, ó, que é para inglês ver, que não faz o menor sentido, que se você pensar uma vírgula a mais, vai falar, puta, faz sentido. Não vão, né? Não vão promover maus tratos de um produto. E sim, a carne é um produto. E antes de virar carne, era um animal. E esse animal também era um produto que foi muito bem cuidado para que ele chegue na nossa mesa com o máximo de qualidade. Maravilha, maravilha. Pessoal, você não entendeu, né? Você
desenhou para a gente aí. Muito bem explicado. Então, vamos lá. O outro tema que você marcou para mim aqui, industrialização e vocação da carne bovina, tipos de grupos musculares, método de cocção. Acho que agora está entrando na gourmetização do negócio. O que você me conta? Eu tenho estudado há muitos anos o varejo de carnes, o mercado da carne. Muita gente que começa a comer carne fala assim: nossa, lá na minha cidade começaram a criar a raça tal, começaram a criar tal, marmoreio, e o bife ancho, e o Angus, e não sei o quê, e o aguil. E, gente, a grande verdade, assim, ó, o Brasil, apesar de ter uma vocação absurda para a pecuária, nós somos um país tropical, tá? Então a gente tem que tirar da cabeça de que a gente vai ter animais britânicos como a maioria da criação nacional. O que são os animais britânicos? O Angus, aquele preto ou vermelho que a gente gosta de ver, o Hereford, são animais de origem britânica. Eles são melhores? Eles são piores? A carne dele é melhor ou é pior? O que tem que ser dito? Eu não sei se você gosta de carro, doutor Eurípides, mas em geral é assim, né? Quando você compra um carro importado, você faz as revisões em dia, você coloca a gasolina aditivada, você deixa sempre o seu pneu com a calibração adequada, você não coloca 10 pessoas no carro, você cuida. Você tá, né? Você fala assim, nossa, aquilo lá é meu, eu sei quanto custou aquilo, eu cuido. Agora, experimenta pegar ali não tenho nada contra nenhum carro, mas lá, pega uma Fiorino velha ali que você comprou para fazer uns carretos. Você pega e você bate a porta, e se não tem gasolina, você põe álcool e vice-versa. Não faz revisão, só faz manutenção corretiva. Essa é a diferença do Angus e do Nelore aqui no Brasil. Em geral, o Nelore é aquele bicho que você joga no pasto e fala, vai, filho, se vira. Daqui a pouco eu venho te buscar para te abater. E o Angus não. Então é óbvio que você vai ter uma qualidade superior em um, comparando com o outro. Porém, a gente tem que desmistificar isso e dizer, nós temos vocação para ter excelentes animais tropicais, né, que são muito bem adaptados aqui no Brasil, que é o zebuíno, por exemplo, né, no Centro-Oeste temos criações incríveis, muito bem tecnificadas, animais selecionados, enfim. Então, nós temos que primeiro colocar, quando a gente for pensar em carne, não existe aquela coisa assim, né? Eu odeio essa frase. Ai, não tem carne de primeira e carne de segunda. Tem boi de primeira e tem boi de segunda. Não, não é isso também. Por quê? O que é o boi de segunda, na verdade? Para mim, o boi de segunda é o boi que eu como na segunda-feira. Só isso. Porque não é o boi de segunda. É o boi que ele recebeu menos atenção durante algumas fases da vida dele. Porém, será que esse animal ele não vai dar carne de qualidade? Aí que entra o conceito que eu defendo. Existe o cozinheiro de primeira e o cozinheiro de segunda. O cozinheiro de primeira, ele entende que um boi que não teve todo o cuidado que deveria ter tido, ou que poderia ter tido, ele precisa de uma cocção diferente de um animal que teve todo esse cuidado. Então, o cozinheiro, ele tem o poder na mão dele de estragar tudo que foi feito antes ou de amenizar as falhas que foram feitas antes. Por isso que tem o mérito de um bom churrasqueiro. Dizem por aí assim, né? Ah, mas o bom churrasqueiro, fazer churrasco com uma carne boa é fácil. Cara, se o churrasqueiro teve o poder de escolher uma carne boa, o mérito é dele. Ele foi lá, ele escolheu. Se ele fez uma carne de panela de um animal, de uma carne que não seria boa na frigideira, o mérito também é dele. Então, esse conceito de carne de primeira, carne de segunda, boi de primeira, boi de segunda, para mim, ele é substituído por cozinheiro de primeira e cozinheiro de segunda. E aí que a gente entra nas funções, né? Na composição da carne. Porque a carne, a gente tem... Quando a gente pensa, não sei, doutora Eurípides, você prefere carne de dianteira ou de traseira? Eu não tenho assim, noção dos cortes. Eu vou lá no açougue, escolho as peças bonitas lá. Inclusive tem um açougue aqui, boutique de carne, que é o que você também credencia, tudo, né? E tem um rapaz lá que me explica essas questões da carne, do marmoreio. É igual como se eu fosse escolher um vinho. Eu escolho o vinho pela safra, à medida que a gente vai gostando de vinho, a gente já sabe como selecionar, né? Eu estou aprendendo na carne agora, tenho feito churrascos, até vou tirar umas dúvidas com você aqui.
E agora essa questão aí pode explicar para a gente a diferença da carne Legal. dianteira, traseira, acho que é Vamos legal. falar um pouquinho. E é bacana porque depois que a gente entende, depois que eu vi, eu não vou mais desver, né? O mais legal é que nunca mais o churrasco é o mesmo. Inclusive, uma curiosidade para o seu time que está aqui, o pessoal que está escutando, lá naquela viagem que nós fizemos para fazer a gravação do documentário do Cisne Negro, eu fui apresentada ao Edson, que foi pacer, né, do Alessandro Medeiros, e ele me apresentou o café premium. Até então, eu tomava Nespresso e achava que estava arrasando. Tinha lá cápsula colorida e tudo mais. Aquele cara me estragou. Eu não consigo mais tomar Nespresso. Eu não consigo mais tomar café de qualquer lugar. Por quê? Porque a gente eleva o paladar, é difícil você voltar. Então, carne acontece a mesma coisa. Depois que você eleva o paladar, você fala, cara, não sei se eu queria ter levado tanto, porque agora eu estou insuportável. Enfim, mas quando a gente entende, eu espero contribuir para a jornada de vocês, porque é uma jornada e é muito gostosa. Quando a gente fala da carne do dianteiro e do traseiro, em comparação com quando eu trago essa questão da cocção, do cozinheiro, é algo muito simples. Eu tenho, assim como nós seres humanos, o músculo bovino, ele tem partes que têm mais tecido conectivo do que outras. Mais tecido conjuntivo. Simples assim. O tecido conectivo ou tecido conjuntivo precisam de um pouquinho mais de recursos para que eles entreguem a mesma característica de um pedaço de carne que tem menos tecido conectivo. Porque fisiologia, ele tem, o tecido tá ali, você tem que fazer alguma coisa com ele. Se você ficar tirando ele, você não come. Né? Você pode até tirar a fáscia muscular. Quando eu tô falando de fáscia, você poderia tirar. Agora, e o colágeno? Você não tira. Então, o que eu tenho que entender? Poxa, a carne está me apresentando uma série de características. Ela me apresentou que ela tem mais colágeno, ela me apresentou que ela tem mais tecido conectivo, que é a face muscular. O que eu faço com isso? Eu vou colocar na grelha do mesmo jeito que eu pego um pedaço que não tem nada disso? O erro é meu, não é da carne. Então, quando eu entendo a vocação daquele corte, eu respeito aquilo e eu entrego os elementos que aquele corte precisa. Por exemplo, uma carne que tem mais colágeno, ela precisa de tempo, temperatura e umidade. Tempo, temperatura, umidade. Faz sentido eu pegar um bife que tem mais colágeno e jogar numa chapa e fazer tch, tch, tch? Eu não tive. Eu posso ter tido temperatura, mas eu não tive tempo e eu não tive umidade. Foi cocção seca. Quem é o errado? A carne que tá dura ou eu que tô ruim de adaptação daquela vocação? Então, simples assim. Colágeno. Colágeno ele vai existir. Não tem carne com mais ou com menos colágeno. Ele vai existir. O que acontece é animais mais velhos, abatidos com mais meses, tendem a ter mais ligações cruzadas. Eu vou deixando a ligação mais cruzada. Essa ligação, quanto mais cruzada ela é, mais temperatura ela precisa ter. Ou mais tempo ela precisa ter. Por isso que entra a panela de pressão, por isso que entram as defumações, por isso que entra o sous vide. Então não significa que aquela carne que tem colágeno ela é pior. Ela requer um preparo diferente. E eu vou dizer para vocês, eu tô na onda de fazer carne do dianteiro. Eu pego o pescoço, eu pego a acém. É mais fácil, porque você pega ele, põe na panela, faz aquela reação de Maillard, que é a caramelização dos pouquíssimos carboidratos que a carne tem. Por isso que é muito importante sempre selar. Eu deixei o líquido todo lá dentro. Eu fecho a panela, ponho água, fecho a panela e vou lavar minha roupa, vou trabalhar, entro numa reunião, 20 minutinhos ela tá pronta. Você não pode fazer isso na grelha. Porque a grelha é que nem pão diário, né, doutora Eurípides? Você virou pro lado, queimou, né? Então, ela é até mais fácil. E por que a gente fica na cabeça de que pescoço bovino é ruim? É duro. Ruim é você que não está sabendo preparar, isso sim. Então, a gente tem que entender a vocação da carne. Porque senão, gente, vou contar um segredo. A picanha é menos de 2% do peso do boi. O filé mignon, idem. Já o acém, dianteiro, a gente está falando de 10, 12, 15%. A gente não vai conseguir seguir comprando picanha e filé mignon. A gente tem que aprender a consumir as outras partes do boi, porque senão a conta vai ficar pesada. E aí a gente não vai conseguir mais comer esse tipo de coisa. Então é isso, doutora Eurípides. Acho que essa explicação ela traz um pouquinho de que eu defendo a gente comer o animal inteiro, a gente conseguir trazer essa consciência de consumo, porque o boi está ali para entregar para a gente desde a língua até o rabo. E olha, eu adoro uma rabada bovina. E a gente está comendo 10% do que ele entrega para nós. Maravilha. Fora os outros produtos, né, que
que a indústria usa aí do boi para fazer outros componentes que tem gente que nem sonha, né, que existe. Nem sonha. A gente tem, eu não vou nem falar de vísceras, porque as vísceras são super consumidas, né? Eu, particularmente, adoro coração bovino, adoro fígado. Rim não sou muito fã, confesso, mas hoje a gente está com uma prática agora de dar para minha cachorra, e eu não sei quem tem pet, tem uma empresa que desidrata as vísceras bovinas e os animais amam. Minha cachorra fica louca, ela fica desesperada. Até a orelha bovina vira petisco para cachorro. A gente usa os pelos da orelha e os pelos do rabo para fazer pincel. A gente usa a tripa para fazer fio cirúrgico. Assim, o animal, se existe um bicho que ele precisa fechar a conta, é o boi. E ele realmente é 100% aproveitado. Agora, o que é ruim é a gente derrubar o preço do couro, por exemplo, porque as empresas que eram ultra consumidoras do nosso couro bovino dizerem o absurdo, doutor Eurípides, de falar assim, a gente trocou, tá passando um helicóptero bem aqui na minha cabeça. Vamos lá. A gente substituiu o nosso couro das bolsas, pega uma marca aí de grife, por produto sintético. Gente, para pensar. Nenhum boi é abatido pelo couro. Hello! O couro tá ali. Usando ou não usando, só vai ser pior você trocar por um produto sintético, que com certeza vai trazer mais poluente para o meio ambiente. Então, assim, o que aconteceu? O brasileiro fez uma baita campanha para parar o uso do consumo do couro, o consumo do couro. O nosso couro, que era extremamente valorizado no mundo, caiu absurdamente o preço e agora a gente tem a carne mais cara. Por quê? Porque o couro ajudava a pagar o custo de produção. Então faz sentido nós, brasileiros, jogarmos contra nós mesmos e depois falar assim, a carne subiu de preço. Claro que subiu de preço. A gente está jogando contra a gente. Os insumos aumentaram e a gente está desvalorizando os subprodutos do boi. Então, gente, vamos pensar um pouquinho mais antes de assumir um discurso opositor, ativista, porque tem gente por trás que está ganhando dinheiro. Você, eu acho que não. Acho que você está perdendo, no caso, né? Você que é contrário a esse tipo de consumo. Excelente, excelente. Andréia, eu quero fazer pergunta para você. Você não vem encerrando, não, que eu tô com uma dúvida para você que eu preciso fazer essa pergunta. Tá bom, pode mandar. Já posso? Tô liberada? Pode sim. Olha só, quando eu falei que ia fazer essa live aqui contigo, que a gente ia falar muito para desmistificar as questões da pecuária, óbvio que as pessoas falaram, não perca a oportunidade de fazer a pergunta de 1 milhão, que todo mundo quer saber. Eu venho carne no açougue, vem um cliente meu e fala, nossa, mas será que se eu conseguir continuar comendo carne eu não vou ficar doente? Porque dizem tanto por aí. E eu não posso perder a oportunidade da minha primeira consulta com um proctologista perguntar, e aí, doutor, se eu continuar comendo carne como eu tô comendo, eu vou contrair ou assumir que eu vou ter mais possibilidade de ter câncer? Vamos lá. A gente até conversou, né, sobre isso na nossa pré-entrevista lá do evento que você vai falar para a gente ainda sobre. E eu falei também na Rebelião Saudável, né? As dietas de baixo carboidrato, que o extremo é a carnívora, versus microbiota intestinal. Tá? E eu levantei literatura sobre isso e não tem nada que justifique essa questão do câncer. E o que tem são estudos péssimos, que têm vieses monstruosos, tá? Que não tem tanto viés mostra um aumento tão insignificante que, se você tiver um proctologista para chamar de seu e fazer a sua prevenção no momento certo, pronto, você assume esse pequeno risco aí, né? Agora, vir me comparar a carne ao cigarro, eu acho que é um absurdo tão grande que não tem nem por que eu rebater uma história dessa. E o pessoal tem que ter a certeza do seguinte, que esses trabalhos passam pelo viés do paciente bem comportado. Eles fazem um grupo de pessoas que comem muito vegetal, vegetarianos, veganos, que seja, que já são pessoas que já cuidam mais da saúde, são pessoas que estão mais preocupadas com tudo isso,
e bota no mesmo balaio do lado de cá para comparar o que, gente? Aquele cara que come hambúrguer, pizza, batata frita, churrasco e cerveja, com uma pessoa igual a Andrea que come a carne numa dieta saudável, numa dieta limpa, e bota no mesmo balaio. Aí como é que você vai querer falar que esse grupo é mais saudável que o de cá? É praticamente impossível. E tem um outro viés da questão intestinal, que eu falo bastante, que eles falam, a carne apodrece no meu intestino. O que vai fazer isso apodrecer no seu intestino? Primeiro, o cara não mastiga direito. Segundo, toma omeprazol a vida inteira e tem um estômago que não tem acidez para conseguir desfazer essas ligações peptídicas aí da carne. Terceiro, essa carne já desce pouco acidificada, pouco ácido é igual a menos enzimas digestivas, porque seu pâncreas não vai jogar bicarbonato e as enzimas, ou seja, já não vai digerir corretamente aquilo ali, que vai chegar em pedaços grandes, mal digeridos, e aí quem que vai aproveitar? Realmente, você vai fermentar mais, e essa fermentação maior pode te dar problemas, aí sim como câncer. Então o problema não é a carne, o problema é você que não está digerindo ela corretamente. Olha só, que incrível isso, né? Porque é muito fácil a gente cair num discurso enviesado. E aí você parar para pensar, quem que tá por trás disso, gente? Eu sempre me questiono, né? O que tá por trás dessa exacerbação de que a comida de verdade é responsável, corresponsável por tantas e tantas doenças. Ou, quando não é doença, é pelo mal do mundo, pelo desmatamento, pela falta de água. Aí choveu gafanhoto, a culpa é da pecuária. Aí teve um tufão, caiu granizo e destelhou a casa. Ah, porque é a pecuária. Então, gente, tem um lance aqui que a gente tem que começar a se questionar. Então, obrigada, doutora Eurípides, pela resposta. E com certeza a gente vai falar muito mais sobre isso, né, lá na Expo Meet na semana que vem. Isso foi só um aperitivo aí, um pedacinho de uma carne cheia de sanguinho aí para quem gosta, né? Que a Andrea sabe fazer muito bem. Mas conta pra gente, o que vai ser a Expo Meet? Olha, a Expo Meet é hoje o principal encontro da indústria da proteína de origem animal e vegetal aqui do Brasil. Andréia, vegetal e animal? Sim, porque a gente entende que a vegetal ela vai precisar suprir um aporte energético da população global. Não só isso, né? Os insetos eu também acredito, o lab-based também eu acredito. Então, eu sempre falo, não é ou, é e. E a gente tem que entender como que a gente vai colocar as coisas no mesmo contexto, né? Do plant-based, do lab-based, enfim. E aí eu convidei a doutora Eurípides, porque a gente tem um auditório lá, além do estande do Território da Carne, nós temos um auditório em parceria com o Sebrae, para falar sobre vários desses temas que nós trouxemos aqui hoje. Nós vamos falar sobre a questão do consumidor, comportamento, vamos falar sobre o consumo da proteína vegetal versus animal, o que a gente precisa saber. Então, nesse painel, o Dr. Eurípides, junto com Letícia, com o professor Sérgio Flanzer, vão falar aquilo que provavelmente nunca ninguém te falou, sobre pode consumir um e outro? O que acontece se eu consumir mais de um do que de outro? Como é que a indústria está enxergando? Né? Quem é que está lucrando com isso? Será que esses alimentos têm bons ingredientes? Será que todos os plant-based são iguais? Ou será que tem os plant-based ruins, assim como tem os de origem animal ruins também? Então a gente vai colocar tudo ali para fazer essa discussão. E eu sempre falo aqui, doutor Eurípides, me permita falar aqui para sua turma também. Não acreditem na primeira versão que vocês escutarem. Não acreditem. Pode ser eu falando, pode ser doutor Eurípides. Nós não temos o conhecimento sobre tudo. A gente tem uma fotografia ali, ó. E aquela fotografia, ela precisa fazer parte de um todo. Só que esse todo tem você. E não tem ninguém que sabe melhor do que você mesmo. Então, se estude, né? Entenda sobre você antes de tomar qualquer decisão. E falando em bem-estar animal, uma provocação que eu deixo aqui. Antes de criticar o pecuarista ali na fazenda, que eu acho que agora você já tem outro pensamento, você que está assistindo, dá uma olhadinha como é que está o bem-estar aí da sua família.
Porque às vezes o bem-estar do seu pet não tá bom, o bem-estar da sua esposa não tá bom, o seu bem-estar não tá bom, só que a gente tá olhando para fora, porque é muito mais legal responsabilizar o outro. E nós, mais felizes, somos mais saudáveis. E mais saudáveis a gente produz mais. E produzindo mais, o mundo ganha. Então, fica aqui essa minha última reflexão aqui da nossa noite. Pronto. O pessoal tem que ter cada um de nós como uma pecinha do mosaico para ele montar a ideia do todo dele, né? Isso que é bonito disso tudo. Então, eu sei que eu nunca vou saber tudo. Aprendi muito hoje aqui com você, áreas diferentes. Então, tem que ter esse diálogo aberto mesmo para aprendizado, né? Andréia, eu gosto de fazer esse ano, né, com meus convidados, eu tenho feito uma provocaçãozinha, tá? Por que que o pessoal da área deve procurar a Andréia Mesquita e o Território da Carne? Olha, essa eu não sabia, hein? Mas muito bom, adoro. Primeira coisa para você não ser um manipulado da rodinha. Primeira coisa, para você sempre saber se posicionar sobre algum assunto que você fala, opa, mas espera lá, não foi exatamente isso que eu escutei. Então, em relação à carne bovina, se você está aqui, provavelmente você consome carne bovina ou você conhece quem consome e tem as suas dúvidas. O Território da Carne está lá, assim como Andréia Mesquita, sou eu e meu time todo, estamos lá à disposição para simplesmente permitir que você acesse a informação mais próxima da verdade que nós temos, tanto em ciência quanto em avaliações de cases. A gente está lá para isso. Esse é o primeiro ponto, para você não ser manipulado, para você não se vulnerabilizar em questões que você não precisa. Primeira coisa. E a segunda é porque se a gente entende mais sobre algum assunto, a tendência é que a gente exija mais. Então eu quero pessoas mais exigentes na cadeia da carne. Mas eu não quero que quem me exija é aquela pessoa que está de longe ali só botando defeito. Eu quero que a régua suba, porque quando a maré sobe, todo mundo sobe. E eu adoro andar com gente fera. Por isso que a gente está aqui. Então, se vocês souberem mais, vocês vão exigir mais de mim. E, consequentemente, mais da cadeia. E a gente vai ganhar todo mundo, eu tenho certeza absoluta. Então, acho que essas duas razões já resumem um pouquinho do que eu tenho aqui para apresentar para vocês. Excelente. Andréia, eu costumo pedir para o meu convidado livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. O que vem na sua mente? Essa eu já sabia que você ia perguntar e eu separei esses dois aqui, ó. Que esses dois realmente foram dois livros que mudaram a minha maneira de me posicionar, principalmente aqui na internet. Esse eu li faz muitos anos, é o Outliers. Eu ainda estava na JBS em 2011. Eu ganhei de um gestor meu e eu amei, porque eu adoro ser uma outlier. Eu adoro a ideia de pensar que eu não estou na massa. Eu adoraria que ninguém estivesse. Mas esse livro mudou minha forma de pensar. Fala o nome e o autor, porque vai para o podcast também. Ah, legal. É Fora de Série, Outliers. Na verdade, Outliers não tem tradução para o Brasil. Então ele coloca fora de série, mas no Brasil a expressão fora de série é algo que não é legal. Então ele faz questão, o autor faz questão de falar Outliers, e no Brasil é fora de série, e é do Malcolm Gladwell. Esse autor é ótimo, ele tem outros livros, e esse livro é fácil de ler. E aí ele tem uma frase que é assim: descubra porque algumas pessoas têm sucesso e outras não. Eu gosto muito desse livro. Outro livro que eu gosto muito, que eu li 2 vezes já, no mesmo ano, porque é surreal, é O Mais Esperto que o Diabo. Curtíssimo, do Napoleon Hill. Facílimo de ler, se lê numa pegada. Eu não sou super leitora, tá? Eu não gosto, eu sou muito acelerada. Eu, quando vi, já tô pensando em outras coisas e passou a página. Mas esses dois prenderam minha atenção. Por quê? Mais uma vez, né? O mistério revelado da liberdade e do sucesso. Então, é uma provocação de que 98% da população global tá na mesmo balaio. E só 2% são inconformados com o status quo que a gente vive. Que lado que você tá? Eu assumi o meu lado. Só que isso tem um preço, né, doutor Eurípides? A gente estar aqui, dando a cara a tapa, falando do que a gente acredita, rebatendo o hater, tem um preço. E qual que é o preço que você quer pagar? Eu sempre faço essa pergunta. Meu legado, com certeza, vai ser pessoas dizendo: poxa, mudei meu comportamento e hoje vivo melhor por conta de algo que eu escutei ali vindo daquela live. E para isso a gente vai ter que ser muito consciente de que incomodar chega uma hora que cansa.
mas quando você escuta esse feedback, você fala, cara, eu vou seguir até o fim da linha e sei que você faz isso aqui também. Então, já aproveito para parabenizar o trabalho todo que você está fazendo. Obrigado. Passou um filme aqui, né, de você falando isso, que realmente a gente passa alguns apuros aí, né, por pensar um pouquinho fora da caixa, mas não tem volta. Quando você bota a cabeça para fora, né? Tem um livro, não sei se você já viu, que é O Mundo, acho que é O Mundo de Sofia, que é um livro de filosofia antigo, que fala, né? Quando você tá no coelho, você sobe nos pelos e olha para fora, acabou, já era, não tem volta. E fico muito feliz de estar agregando pessoas como você à minha volta. Foi aquela viagem, o pessoal fala, você é doido, você andou 1.300 quilômetros, mas faria de novo, assim como vou fazer, que eu vou de carro para São Paulo encontrar vocês. Uau! Meu cunhado vai de novo, porque ele também, eu falei que era com vocês, né? E ele é churrasqueiro de mão cheia. Mas perto de você, ele falou, cara, eu não sei nada de churrasco. Ele ficou fascinado, ele ficou ali do seu lado, aprendendo. E ele falou, eu faço questão de ir, porque a gente reveza na direção, né? E conta um pouquinho, então, projetos atuais, que você já até falou da Expo Meet, projetos futuros, e como que o pessoal te encontra. Maravilha! Bom, projetos atuais. A gente tá assim aqui no Território da Carne esse ano a pessoa vai olhar para o lado, tem que ter o Território da Carne aparecendo. Então a gente está esse ano bem agressivo em termos de estar em vários outros canais. Estamos com presença mais na televisão também. A gente tem um quadro semanal no canal do Criador. A gente está fazendo várias entrevistas para a TV também levar esse tipo de conteúdo. Então, a nossa empresa é uma empresa de educação. Esse ano a gente vai educar em diferentes frentes para diferentes pessoas. Sair um pouco da pecuária e falar para, por exemplo, o seu público, que não é um público que eu atingia anteriormente. Então, esse é um dos nossos grandes projetos do ano. Outro grande projeto do ano é a intermediação dos negócios da pecuária. Sei lá, a doutora Eurípides fala, poxa, eu quero começar a comprar boi, não sei nem como é que eu começo. Aconteceu tanto nos últimos anos que a gente falou, vamos organizar isso aqui dentro do TC. E esse ano a gente tem essa frente intermediar esses negócios, seguir ajudando os empresários a terem negócios lucrativos. Estamos com parcerias com marcas que estão diminuindo o desperdício de recursos, seja ambiental, econômico, humano, no campo. Então, transformando em produtos, vai vir coisa muito legal por aí. E a gente vai ter a Expo Meet, que é o nosso grande bebê aqui do primeiro semestre, que vai ser a primeira vez que a gente expõe numa feira. Estou aqui com friozinho na barriga, mas estou muito otimista que a gente vai ter ali uma disrupção do nosso mercado. Estamos com parceria com o Sebrae. Nosso livro saiu ontem, a gente fez um livro com o Sebrae, mais 2 vídeos que vão ser divulgados em primeira mão na feira. Então a gente está com projetos lindos, sempre voltado para educação e conscientização na cadeia da carne. Maravilha, Andréia. Muito feliz com essa entrevista. Como eu te disse, temas muito inéditos aqui no Papo Direto. Tenho certeza que foi sucesso. Quando for para o podcast, quando for para o canal do YouTube, eu não tenho dúvida de que vai ser um dos mais assistidos. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Conta comigo o que você precisar, assim como o seu público também, e por um mundo com mais consciência, né? Vamos olhar primeiro no nosso entorno, depois a gente olha para fora que a gente vai ter sucesso. Perfeito. Obrigada, doutora Eurípides. Fica com Deus, viu? A gente também. vai Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.